Você já se sentiu completamente sozinho, mesmo em uma sala lotada? Como se as conversas ao seu redor fossem apenas barulho, palavras vazias que não tinham significado real? Nesse caso, você pode não ser antissocial. Você pode ser apenas inteligente. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais profundos do século XIX, acreditava que a solidão era o estado natural dos verdadeiramente inteligentes. Não porque eles não gostavam de pessoas, mas porque viram, através das ilusões que mantiveram a sociedade unida. Quando sua mente opera em um nível diferente, os rituais sociais usuais podem parecer cansativos, até sem sentido, mas o isolamento é uma maldição ou um caminho para a verdadeira liberdade. Pense nisso, a maioria das interações sociais gira em torno de palestras e fofocas superficiais, repetindo as mesmas gentilezas com scripts dia após dia. Mas indivíduos altamente inteligentes desejam profundidade. Eles buscam a verdade, fazem as perguntas que a maioria das pessoas evita, e isso as torna diferentes. Quando você vê as distrações da sociedade no nível da superfície, fica difícil fingir que elas são importantes. Quanto mais você entende, mais desapegado você se torna, e de repente o mundo se sente mais silencioso e solitário. Mas talvez isso não seja uma coisa ruim. Schopenhauer acreditava que a maioria das pessoas é motivada pela vontade de viver um ciclo interminável de desejos, distrações e validação social. Mas o filósofo argumentou que o sábio, o profundamente introspectivo, veja além dessa ilusão. Eles reconhecem que a maioria das conexões humanas é construída com conveniência, não uma verdadeira compreensão. E quando você percebe isso, como você volta? Como você se força a conversas que parecem artificiais, em relacionamentos que não têm autenticidade? Muitos não. Eles se retiram. Eles escolhem a solidão em vez da exaustiva pretensão de pertencer. Mas a solidão não é apenas uma fuga, é também um gateway. Quando você não está mais vinculado pela necessidade de se conformar, você ganha algo muito maior: liberdade. A liberdade de pensar, criar, explorar ideias sem as restrições das expectativas sociais. Muitas das maiores mentes da história, de Nietzsche a Tesla, adotaram a solidão como uma necessidade, não um fardo, porque quando o mundo não o distrai mais, sua mente é livre para expandir. Mas esse caminho não é para todos. É solitário, é difícil e requer a coragem de se destacar. Portanto, a questão é se a inteligência naturalmente leva à solidão. Esse isolamento é uma prisão ou é a chave para a verdadeira libertação? Você já se encontrou exausto após uma interação social, não por cansaço físico, mas por causa do peso do que você percebe? Conversas que devem ser leves e sem esforço, em vez disso, parecem um labirinto de contradições, motivos ocultos e verdades não ditas. Você ouve o que as pessoas dizem, mas mais do que isso, ouve o que elas não dizem, e às vezes isso é insuportável. Mentes inteligentes não apenas processam informações, eles o absorvem, analisam, quebram, ou eles notam inconsistências no comportamento, mudanças sutis de tom, microexpressões que revelam emoções não ditas. E com esse nível de consciência vem um fardo. A maioria das pessoas se envolve em interações sociais para conexão, por diversão, para um sentimento de pertencimento. Mas, para pensadores profundos, todas as trocas podem parecer uma equação para resolver, um quebra-cabeça onde as peças não se encaixam muito. Eles veem as lacunas entre palavras e significado, entre aparências e verdade, e depois que você vê essas coisas, você não pode vê-las. Schopenhauer acreditava que a sociedade prospera com a ilusão de harmonia, o entendimento compartilhado, o respeito mútuo. Mas indivíduos inteligentes geralmente lutam para participar dessa ilusão porque veem sua fragilidade. Eles veem com que frequência as palavras estão vazias, como as gentilezas sociais são máscaras, como a conformidade é recompensada, enquanto a autenticidade é frequentemente atendida com resistência. Essa percepção dificulta a participação no tipo de fluxo social sem esforço que os outros desfrutam. Enquanto algumas pessoas podem ignorar contradições e inconsistências, os pensadores profundos são atormentados por elas. Há também outro problema: a busca por uma conversa significativa. A maioria das interações sociais opera no piloto automático. Trocas de política, piadas casuais, discussões sobre o clima ou as tendências atuais.
Mas a mente que deseja profundidade encontra pouca satisfação nisso. Eles querem falar sobre propósito, sobre os mistérios da existência, sobre a natureza da consciência. Eles são atraídos para o profundo, mas existem em um mundo que muitas vezes evita a profundidade em favor do conforto. Isso cria um paradoxo doloroso. Eles desejam conexão, mas lutam para encontrar outros que falam a mesma língua. Tantos indivíduos inteligentes se retiram, não necessariamente porque não querem companheirismo, mas porque as interações superficiais parecem drenantes em vez de cumprir. Eles escolhem a solidão não por misantropia, mas por necessidade. Eles preferem ficar sozinhos com seus pensamentos do que se sentirem sozinhos na multidão. Os seres humanos são criaturas sociais, e até as mentes mais independentes sentem a atração da companhia. A luta então não é apenas um de intelecto, mas do coração. Pensar profundamente é ver o mundo de maneira diferente. Mas ver o mundo de maneira diferente significa seguir um caminho solitário. Schopenhauer acreditava que as massas vivem em um mundo de ilusão, um reino em que a validação social, o status e as interações no nível da superfície ditam o comportamento. Mas os sábios, os verdadeiramente inteligentes, veem através desta fachada. Depois de reconhecer o jogo, fica quase impossível jogar junto. Para Schopenhauer, a solidão não era uma maldição. Foi um privilégio. Ele argumentou que aqueles que podiam desfrutar de sua própria empresa, que podiam encontrar a satisfação no pensamento e não na aprovação social, foram os que realmente transcenderam as ilusões do mundo. A maioria das pessoas procura companheirismo não porque o valoriza, mas porque temem estar sozinhos. Ele acreditava que isso era a maior fraqueza de todos. Imagine caminhar por um mercado lotado. O barulho, o movimento, a conversa sem fim. É esmagador. Todo mundo está envolvido em conversas, comércio, desempenho. Mas, e se você não tivesse interesse no que eles estavam vendendo? E se você visse o pretexto de suas interações e percebesse que muito disso era apenas um show? Você ainda permaneceria na multidão, ou você se afastaria silenciosamente? Para Schopenhauer, a resposta foi clara: os sábios deixam um mercado de validação social e retirada na solidão, onde o pensamento é puro, onde a autenticidade é preservada. Mas essa retirada geralmente tem um custo. O mundo não parece gentilmente àqueles que optam por andar sozinho. A sociedade interpreta a solidão como fracasso, como um sinal de que alguém é antissocial, arrogante ou incapaz de conexão. No entanto, Schopenhauer argumentou que é precisamente o oposto. Ele acreditava que a solidão era a forma mais alta de autossuficiência, um estado em que não depende mais de distrações externas para encontrar significado. O verdadeiramente sábio não busca aprovação. Eles buscam a verdade. E a verdade, na maioria das vezes, é encontrada em silêncio e não em ruído. O filósofo também falou de misantropia intelectual, uma forma de desapego não enraizada no ódio, mas no entendimento. É a percepção de que muito do que as pessoas perseguem, estatísticas, popularidade, sucesso material, não tem sentido no grande esquema das coisas. Depois de internalizar essa verdade, torna-se difícil se envolver em rituais sociais com o mesmo entusiasmo de antes. Os sábios, portanto, não são solitários porque são incapazes de conexão, mas porque se recusam a se contentar com o superficial. Eles preferem ficar sozinhos em busca da verdade do que cercados por pessoas perdidas na ilusão. Bom, imagine por um momento que você passou anos procurando a verdade, pesquisando profundamente as camadas de sua própria consciência e questionando todas as crenças que a sociedade já lhe entregou. Como resultado, você se viu do lado de fora olhando enquanto o mundo gira ao seu redor. Você continua sendo um observador desapegado. Este é o paradoxo da inteligência. Para realmente buscar a compreensão, você geralmente precisa desistir do conforto da aceitação social. Schopenhauer não era estranho a essa ideia. Para ele, a busca do conhecimento teve um custo pessoal. Quanto mais você se aprofunda no seu entendimento do mundo, mais você perceber o quão longe você está daqueles que se contentam com vidas superficiais e não examinadas. Você vê contradições, hipocrisias e a fragilidade das construções humanas e, em vez de se sentir capacitadas por esse conhecimento, muitas vezes pode parecer um fardo. Quanto mais você sabe, mais você vê as falhas em tudo ao seu redor. É como ser entregue uma chave para um quebra.
quebra-cabeça vasto e intrincado apenas para perceber que você foi deixado para resolver. Viver fora das normas sociais não é apenas evitar a superficialidade. É uma profunda mudança psicológica que afeta tudo, da saúde mental ao crescimento pessoal. Por um lado, esse isolamento pode levar a uma criatividade incrível. Sem as constantes distrações da vida social, a mente tem espaço para vagar, para explorar novas ideias e criar sem limites. Pense nos maiores pensadores, artistas e inovadores ao longo da história. Muitos deles viviam à margem da sociedade, não porque eram incapazes de se conectar com os outros, mas porque tinham visões que exigiam solidão. O isolamento deles não era uma prisão, mas um terreno fértil para o trabalho mais profundo. No entanto, essa mesma solidão também pode parecer uma prisão mental. Quanto mais o mais permanece separado da multidão, mais desafiador é para navegar no peso emocional do isolamento. Ao se afastar do barulho do mundo, você pode achar que o vazio que uma vez sentiu começa a se sentir esmagador. Não há como negar que os humanos estão conectados para a conexão. A dor de sentir, se mal compreendida ou esquecida, pode levar a um senso de alienação de que nenhuma quantidade de busca intelectual pode acalmar. A chave aqui é o equilíbrio. O paradoxo está na tensão entre a imensa liberdade que vem com o destacamento das expectativas da sociedade e a profunda solidão que muitas vezes a acompanha. Muitos pensadores profundos, incluindo Schopenhauer, encontraram consolo em solidão, mas também reconheceram a natureza delicada dessa solidão. Muito disso, e você corre o risco de perder contato inteiramente com o mundo. Muito pouco, e você se torna um escravo das mesmas normas que procurou escapar. Essa corda bamba psicológica é o que faz viver fora das normas sociais emocionantes e exaustivas. A natureza delicada dessa solidão, muito dela, e você corre o risco de perder contato com o mundo inteiramente. Muito pouco, e você se torna um escravo das mesmas normas que procurou escapar. Essa corda bamba psicológica é o que faz viver fora das normas sociais emocionantes e exaustivas. É o preço que você paga pela independência intelectual. A liberdade de pensar sem restrições, mas também o fardo de nunca se encaixar totalmente. O que aconteceria se, por apenas um momento, você parasse de se importar com o que os outros pensam de você? Imagine viver uma vida onde seus pensamentos, suas ideias e suas ações não foram governadas pela aprovação de mais ninguém. Nesta realidade, seu valor não é medido pela validação social, mas por seus próprios padrões, sua própria compreensão do mundo. Essa é a essência da verdadeira independência do pensamento. Um conceito de que Schopenhauer não apenas valorizava, mas também reverenciou. Schopenhauer acreditava que um dos maiores obstáculos à liberdade intelectual genuína é a necessidade de aprovação externa. A sociedade nos ensina desde tenra idade que nosso valor está ligado à maneira como os outros nos percebem. Aprendemos a moldar nossas vidas com base nas expectativas, seja de nossas famílias, colegas ou do mundo em geral. Mas, ao fazer isso, nos tornamos prisioneiros da mentalidade coletiva, presos em um ciclo de busca de aprovação e validação. Quanto mais desejamos aceitação, menos somos capazes de pensar e agir livremente. Para os altamente inteligentes, essa necessidade de aprovação pode ser sufocante, especialmente quando seus pensamentos naturalmente divergem do mainstream. Quando suas ideias desafiam o status quo, a busca da aprovação de outros se torna não apenas impraticável, mas contraproducente. Quanto mais você tenta se encaixar em moldes predefinidos, mais dilua sua autenticidade. Você pode começar a se perguntar qual é o sentido de alinhar seus pensamentos com os outros, quando você é totalmente capaz de pensar por si mesmo. É aqui que a liberdade de não precisar de aprovação se torna uma ferramenta poderosa. Quando você se liberta da necessidade de validação, desbloqueia a capacidade de pensar de forma independente, de explorar ideias sem medo de julgamento. A pessoa que não se preocupa em se encaixar nos moldes da sociedade pode se aproximar do mundo com a mente aberta, livre de restrições. Eles são capazes de questionar as suposições que ligam os outros, exploram novas possibilidades e cultivam a criatividade sem limitações. Schopenhauer, à sua maneira, defendeu esse tipo de independência. Ele costumava falar dos perigos da conformidade,
pedindo aos indivíduos que resistissem às pressões a seguir a multidão. Na sua opinião, a busca por aprovação externa leva apenas a uma existência superficial, que se distrai da busca mais profunda e significativa pela verdade e pelo autoentendimento. Para ele, a verdadeira sabedoria não foi encontrada na aceitação social, mas na capacidade de pensar livremente e abraçar a própria visão interior, independentemente do julgamento do mundo. Essa filosofia mantém implicações profundas para o crescimento pessoal. Quando paramos de buscar a aprovação de outras pessoas, começamos a entender quem realmente somos, além das identidades no nível da superfície que adotamos para se encaixar. Podemos perseguir nossas paixões, seguir nossas curiosidades e tomar decisões com base no que nos parece autêntico, e não no esperado. A liberdade de viver sem a constante necessidade de validação leva a um profundo senso de autossuficiência, que nutre o crescimento pessoal e permite uma exploração mais profunda do significado da vida. Mas há outra camada nessa liberdade, uma liberdade das restrições mentais que colocamos em nós mesmos. Frequentemente, a busca pela aprovação é um reflexo de nossas dúvidas internas, uma maneira de nos tranquilizarmos que somos suficientes. Isso nutre o crescimento pessoal e permite uma exploração mais profunda do significado da vida. Mas há outra camada nessa liberdade, uma liberdade das restrições mentais que colocamos em nós mesmos. Frequentemente, a busca pela aprovação é um reflexo de nossas dúvidas internas, uma maneira de nos tranquilizarmos que somos suficientes. Quando liberamos a necessidade de validação externa, não apenas liberamos nosso pensamento, mas também confrontamos e curamos as inseguranças internas que nos impedem de realmente perceber nosso potencial. Ao fazer isso, entramos em um reino da liberdade intelectual e emocional, onde não somos mais definidos por outros, mas por nossa própria compreensão de nós mesmos e do mundo. A solidão é muitas vezes incompreendida em um mundo que glorifica a interação social constante. É fácil confundir ficar sozinho por ficar sozinho, mas para aqueles que escolhem a solidão, não é uma prisão, é um santuário, um lugar onde a mente pode vagar livremente, onde a criatividade pode florescer e onde o crescimento pessoal prospera. O próprio Schopenhauer reconheceu o poder único da solidão, mas também alertou contra seu lado mais escuro, o isolamento. A chave para dominar essa espada de dois gumes está em abraçar a solidão sem permitir que ela leve ao isolamento emocional ou social. O segredo, como argumentaria Schopenhauer, é abordar a solidão não como um meio de evitar, mas como uma escolha deliberada de cultivar paz e crescimento interior. Na solidão, há espaço para as reflexões profundas que geralmente são abafadas pelo barulho do mundo. É nesses momentos tranquilos que estamos mais conectados aos nossos eus autênticos. Não precisamos das distrações da vida social para nos sentirmos cumpridos. Pelo contrário, encontramos propósito dentro de nós mesmos. A solidão oferece a oportunidade de se reconectar com o núcleo de quem somos, derramando as camadas de expectativas e julgamentos sociais que podem obscurecer nossa verdadeira natureza. No entanto, como Schopenhauer também apontou, há um equilíbrio delicado. A solidão, se levada longe demais, pode realmente entrar em isolamento. Quanto mais tempo permanecemos desapegados do mundo ao nosso redor, mais difícil se torna navegar em nossas necessidades emocionais e experimentar a riqueza que vem de conexões humanas significativas. Até os pensadores mais independentes, os indivíduos mais criativos e perspicazes, precisam de momentos de conexão. Os relacionamentos, quando estão fundamentados em autenticidade, servem como espelhos refletindo nosso crescimento interior e fornecendo perspectivas. Não podemos alcançar sozinhos. Sem esses relacionamentos, corremos o risco de nos tornar muito focados para dentro, desconectados não apenas dos outros, mas do próprio mundo. Então, como abraçamos a solidão sem cair em isolamento? A resposta está no equilíbrio. Trata-se de criar espaço para a contemplação silenciosa que a solidão oferece, além de buscar conexões genuínas que nutrem sua mente e espírito. Cultive os relacionamentos que ressoam com seus valores, que incentivam seu crescimento e honram sua individualidade. Essas conexões fornecerão o alimento emocional
de que você precisa sem comprometer sua independência. Abrace a solidão como uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal, mas também reconheça a importância da comunidade em sua jornada. Ao encontrar esse equilíbrio, a solidão se transforma de uma armadilha em potencial em um caminho para maior criatividade, entendimento mais profundo e vida mais autêntica. Trata-se de aprender a se sentir confortável com sua própria empresa, mas ainda está aberta ao mundo. Trata-se de usar o seu tempo sozinho para aprimorar sua mente e refinar seu propósito. E depois voltar ao mundo não como um observador desapegado, mas como uma versão mais completa de si mesmo. Se você ressoou com essas ideias e sente que a jornada para entender a si mesmo e o mundo está apenas começando, convido você a se juntar a essa comunidade. Propósito e depois voltar ao mundo não como um observador desapegado, mas como uma versão mais completa de si mesmo. Se você ressoou com essas ideias e sente que a jornada para entender a si mesmo e o mundo está apenas começando, convido você a se juntar a essa comunidade. Não perca as ideias futuras que podem mudar a maneira como você vê a vida. Inscreva-se agora, dê a este vídeo um polegar para cima e pressione o sino de notificação para que você nunca perca um novo upload. Eu publico vídeos como este todos os dias, explorando tópicos profundos de psicologia, filosofia e crescimento pessoal. Vamos continuar essa jornada de autodescoberta e liberdade intelectual juntos. Obrigado por assistir e lembre, se sua mente não tem limites quando você não tem medo de pensar por si mesmo,